Oi, gente, estamos de volta com mais um episódio do nosso Podfit Papo Aberto, onde você já conhece, né, já sabe, eu, Natália Barbosa, meu amigão aqui, parceiro, Vitor Veloso. Galera, mais uma vez é uma honra estar aqui. Vitor Veloso que vos fala. E venham com a gente que esse episódio vai ser bom demais. E vamos para mais um episódio, vem com a gente. Vem! E hoje nós vamos falar sobre jornalismo esportivo com nossa referência, né, principalmente aqui no Pará, Bruno Amâncio. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Natália. Obrigado, Vitão, por estar participando desse podcast. Para mim é um prazer enorme, né? Ser uma referência, ser um exemplo, porque lá atrás eu já fui, né? Essa pessoa de buscar referência e hoje saber que pessoas veem em mim uma referência nessa área. Eu sei que tem muita coisa para trilhar, mas só de saber que as pessoas enxergam isso em mim significa que o trabalho está sendo bem feito e participar de um podcast como esse. Claro que é um prazer e pode me chamar quantas vezes quiser. Com Em certeza. nome do Podfit, Brunão, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Você realmente, eu gosto de enfatizar isso, você realmente é uma referência pra gente que estamos iniciando com esse programa maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a vida de todo mundo. E bora pra cima. Vamos para cima. Com certeza. Gente, Bruno, ele é apresentador e repórter do Globo Esporte, 33 anos, natural de São Paulo, pensou, né, em ser ator, mas graças a um amigo pegou rota no jornalismo. Apaixonado por esporte, em 6 meses de curso já estava na rádio da universidade, participando de um programa esportivo. Olha que legal o destino, né? Depois de passar por uma experiência na Rádio Clube do Pará, em um programa esportivo, Bruno engatou em um estágio no site Globo Esporte, né? Após 2 anos de estágio, foi contratado pela TV Liberal e aí a sua história começou a ser construída oficialmente no Globo Esporte. Que legal. Na TV. Hoje são algumas matérias memoráveis, como repórter fazendo cobertura no esporte e Premier, e muitos aprendizados também pela frente, né, no programa que você traz. Seu maior sonho na profissão é cobrir a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Que legal. Exatamente. Tem tudo isso aí e muitos mais sonhos para realizar. Tá só no começo. Se Deus quiser, tem muita coisa pela frente. Com certeza, Brunão. E já mantendo essa linha de raciocínio de sonhos, cara, saiu recentemente uma reportagem que era um rapaz, um senhor, que tinha deficiência visual e é mestre judô, certo? Não sei Exatamente. se é mais ou menos É isso. isso mesmo. E ele, todo santo dia, saía da casa dele e passava por casa em casa para pegar as crianças para participarem do seu, como é que eu posso falar? Treinamento, né? Isso. Treinamento. Então, você participou, estava lá vendo de perto, e eu queria que tu trouxesse essa experiência pra gente, cara, porque eu acredito firmemente que o esporte, eu como um profissional de educação física, acredito firmemente que o esporte pode e consegue mudar a vida de todos. Então, cara, passa pra gente essa experiência, cara. Cara, quando eu comecei no jornalismo, eu tinha uma missão que eu sempre tenho uma frase que o Brasil é um país de dimensões continentais, ou seja, não tem espaço só para futebol, tem espaço para muita gente que quer ser enxergado através do esporte, que quer aparecer, que quer um espaço, porque a gente vê aí que os Estados Unidos é referência em vários esportes, por que o Brasil não pode ser, né? E então eu sempre quis dar voz para essas pessoas. Então, quando eu começo a trabalhar para a TV, para o Globo Esporte na TV, eu vi a oportunidade de poder mostrar isso em vídeo, né, para as pessoas. E surgiu essa oportunidade de mostrar a história do Mequias, que ele é deficiente visual, né, veio através de um acidente automobilístico. E o Mequias mora no Acará, uma cidade aqui do Pará. E aí, todos os dias, ele sai com a mulher dele, com a esposa dele, atrás desses alunos. Começou numa área ribeirinha, a primeira academia, e aí, com tanta
adesão de pessoas, o projeto, que é o projeto Peixinho Samurai, ele teve que abrir na cidade uma outra unidade. Só que ele não abandonou essa unidade na região ribeirinha, justamente por conta das dificuldades dessas crianças de terem que ir para a cidade todo dia treinar. Então ele tem um barco, ele comprou um barco com a esposa dele, ele vai de casa em casa. A gente fez o caminho todinho, lá na última casa, descendo o rio, aí para mais de 40 minutos de rio, descendo. Caramba. Aí ele vai, pega na primeira casa, e cada casa nessas regiões ribeirinhas tem tipo uma passarela, né, que vai até o rio. Então as crianças ficam todas arrumadinhas esperando ele passar. Eles já sabem o horário. Ele não precisa mandar mensagem no WhatsApp ou coisa que tal ligar. Ele já sabe. Tal horário, o Mequias vai passar aqui. E aí a gente foi lá em cada casa, buscamos, levamos para dentro do projeto dele, a galera aprendendo lá. E eu acho muito bacana porque são pessoas que não têm muita coisa, né, questão de recursos financeiros, mas fazem todo o sacrifício. E mostrar isso com certeza é bacana. E já tem aluno dele que já foi para fora do estado, já ganhou medalha, ou seja, a partir daí já começa a mostrar que o cara fez a diferença na vida de Na muita vida de gente, muita né? gente, né? É um cara muito Isso bacana. mesmo. Que legal, realmente, Bruno. Olha, e como foi essa reportagem? Vocês passaram, tipo, acompanharam a rotina dele o dia todo? O dia todo, o dia todo. A gente saiu daqui de Belém cerca de 8 horas da manhã e aí a gente foi pro Acará, né, pra cidade. Aí a gente fez primeiro umas imagens no Acará, na academia que ele tem lá na cidade. Aí ele falou, olha, não acaba aqui não. A gente ainda vai lá na minha casa, porque a primeira academia dele fica embaixo da casa dele, onde ele mora com a família dele. E a gente pegou o barco e descemos o rio. Descemos o rio, fomos, chegamos lá na academia. Olha, aqui que eu moro, vamos almoçar. Aí a gente almoçou. Ele não acabou ainda não. A gente vai atrás das crianças. Eu pensei que era uma coisa mais rápida. Cara, a gente levou 40 minutos só para descer o rio. Aí depois tem que voltar com toda essa criançada. E ele gasta assim cerca de quase R$ 5.000 só de combustível todo mês para poder buscar essas crianças. Não cobra nada, só pede que elas continuem na escola, tendo boas notas. E aí tu vê a matéria, tem uma frase muito impactante. Porque assim, eu fiz a reportagem, mas eu só senti depois que ela foi pro ar. Que ele fala uma frase assim: nós temos que cuidar da criança hoje para a gente não ter que punir o adulto amanhã. Amanhã. Cara, quando ele falou isso, eu no estúdio, em off, né, a matéria passando, eu comecei a me emocionar, eu quis chorar, eu falei, cara, não, preciso daqui a pouco tomar no estúdio e eu não posso ficar emocionado, mas não deu como. É um cara que faz um trabalho sensacional e dele, ele é só um, porque aqui no Pará tem muita gente que faz trabalho mole, a gente Exatamente, faz. com certeza. E é muito inspiratório, né? Uma história assim de uma pessoa que é deficiente fazer isso pelas crianças, né? Vitor está realmente ali buscando sempre, tipo, a educação, que é muito importante. Eu acho que é o mais importante hoje em dia, né? Segundo a saúde, principalmente para as crianças. Então, isso é muito inspiratório, muito Com demais. certeza. E fazendo isso, fazendo com que haja educação através do esporte, né, cara? Porque como Exatamente. eu falei e volto a repetir, o esporte ele tem essa força, ele tem essa perseverança de mudar a vida das pessoas. E esse projeto tem um detalhe que eu até esqueci de falar, ele não é só esporte. Eles têm aula de espanhol para as crianças, aula de inglês, Que legal. tem assistência psicológica, porque assim, a gente sabe como é a dificuldade nessa região, em relação à família, problemas dentro de casa, então cuida da parte mental das crianças, cuida do aprendizado dessas crianças, para elas saírem dali não uma atleta de judô, mas cidadãos bons, porque como ele fala, né? Eu falei ainda agora sobre a frase dele de cuidar das crianças para não punir os adultos. Uhum. Justamente por conta disso, para mostrar que essas crianças podem conseguir ter uma vida mais digna. E olha, a gente precisa valorizar muito o trabalho dessas Demais. pessoas, porque não é Com fácil. certeza, Não com é certeza. fácil. Isso mostra também, né, que através de pequenos projetos podem se tornar grandes projetos que podem mudar a vida de qualquer um, né? Realmente, Demais. é uma mudança muito, muito ampla. E é bacana, Brunão, que a maioria desses projetos que são com ribeirinhos, Uhum. eles acabam recebendo visibilidade por causa de ti.
Porque tu Exato. vais lá e mostra essa realidade. Porque muitas das vezes eles fazem e não possuem tanta visibilidade. E isso é algo magnífico teu, cara. Eu Essa é acho a força do jornalismo, a né? força do jornalismo Força do jornalismo. e, cara, hoje o jornalismo é muito importante na vida de todos, impacta na vida de todos, e é bom impactar de forma positiva, mostrando que o esporte está ali, está vivo, mostrando que o esporte muda a pessoa, tá mudando, mostrando que o esporte ele é capaz de mudar a vida de uma criança. E isso, cara, é espetacular. Essa tua O experiência esporte ele é transformador, né? O esporte, transformadora. ele. Quantas pessoas poderiam estar perdidas se não fosse o esporte? Quantas pessoas não seriam campeãs olímpicas, não seriam jogadores de futebol, ou um ginasta, ou um atleta de judô, se esses projetos não aparecessem? E quantos atletas estão indo para os Jogos Paralímpicos, Olímpicos que tem por aí, para a Copa do Mundo, para esses campeonatos? Quantos não passaram por projetos sociais? A gente vê jogadores profissionais e a gente ganha muito dinheiro e tal, mas lá no começo eles foram ajudados, Ele não batalhou, né? né? Muitos batalharam para chegar onde chegaram. A gente vê muitos jogadores. Eu vou falar mais do futebol, porque é uma área que a gente mais abrange e é onde as pessoas mais ficam conectadas. Muitos garotos que fazem parte de times hoje ditos grandes saíram de projetos sociais. Saíram de projetos sociais que acreditavam, e aí eles foram revelados e hoje começam a ganhar oportunidade. Eu conheço um garoto que ele foi para São Paulo agora, recentemente, jogar no Botafogo de São Paulo, lá de Paraupebas. O cara já era de um projeto social. Disputou um campeonato, foi visto, e hoje recebeu um contrato de 6 meses para jogar até o final do ano com o Botafogo de São Paulo, no Sub-20. Se render, pode ganhar um contrato maior, entendeu? Isso porque ele deixou de ir para uma universidade nos Estados Unidos. Ele abriu mão de ir para a universidade nos Estados Unidos para jogar no Botafogo de São Paulo. Ou seja, são oportunidades que vão surgindo através do esporte. Exatamente. Através do Se ele não esporte. tivesse ido para o esporte, né? Para onde teria ido? Para onde teria ido, é Exatamente. isso mesmo. E Poderia é ter acontecido diferente, né, também. totalmente diferente. E é sempre bom enfatizar que esses projetos sociais, eles precisam de ajuda. Então, é até delicado falar, mas questão governamental precisa desse olhar mais crítico. Precisa vislumbrar, mostrar isso, porque o esporte necessita. Quantos e quantos, como você mesmo falou agora, estão indo para os Jogos Olímpicos que já passaram por projeto social. Então, se houvesse um investimento adequado, se houvesse uma conexão maior com o Estado, eu acho que por que não chegar aos pés? Como Eu você mesmo conheço falou, atleta que saiu daqui do estado porque não tinha apoio. Saiu do Pará porque não tinha apoio. Eu não falo questão de apoio só do do governo, coisa e tal, governo, mas de empresas, sabe? empresa, Exato. isso, As empresas com podendo certeza. ajudar. Aí quando ganha uma medalha, quer ir buscar no aeroporto com um carro de bombeiro, Exatamente. entendeu? Aí Enfatizar. quer ganhar em cima do que. Por que não ajuda antes? Por É que isso não que eu ajuda? falo. O atleta tá aí, o talento tá aí, o que ele precisa é de um apoio. Ele precisa daquela pessoa que acredite no início. Porque sair do estado para disputar um campeonato fora, não é só você pagar uma passagem. Você tem, como a Natália tá aqui, você precisa de um nutricionista para ter uma preparação adequada, alimentação adequada para disputar uma competição de alto nível. Você precisa de um personal que te prepare para isso, entendeu? Você precisa de uma série de situações para chegar nesse campeonato. E a gente, através do jornalismo, a gente gosta de mostrar isso, de mostrar como a pessoa tem essa dificuldade, A realidade mesmo. entendeu? De conseguir o apoio. E o nosso papel é esse, é mostrar. Nosso papel não é apenas cobrar, mas mostrar de verdade, para que as pessoas tenham a sensibilidade, não realmente a gente pode ajudar mais. O nosso trabalho de ajudar é esse, é mostrando, divulgando, dando voz para essas pessoas. E o Podfit Papo Aberto está aqui para mostrar isso também. Exatamente. A gente está Mostrar trazendo isso, né? saúde, esporte, que tudo isso é importante na vida de todos. Bruno, eu vi que você cobriu uma reportagem muito legal, né? Que foi sobre jogos voltado para os LGBTs em Marituba, que aconteceu aqui em Marituba. Nossa, que legal isso. Conta pra gente um pouco sobre isso, essa experiência. Cara,
Legal, porque existe muito preconceito no futebol, né? E é um tabu que está sendo quebrado aos poucos. E aí, esse público, né, do LGBTQIA+, eles resolveram, olha, a gente precisa mostrar que a gente sabe jogar futebol. E realmente sabe, olha, a gente foi lá em Marituba, tarde da noite, cobrir esse campeonato. Era muita gente, muitos times, e não só times de Belém, de Marituba, mas vieram times do interior do estado Era isso que eu ia te disputar. perguntar, né? Se realmente veio outros times de Vieram. outros locais, de interior, ou se foi só o pessoal Não, concentrado veio mesmo de gente de Marituba. fora, inclusive durante o campeonato teve a questão do concurso de musa e muso do campeonato e um dos jurados era o presidente da Liguei, que é uma liga nacional de futebol LGBTQIA+, e enfim, o campeão tinha vaga para esse campeonato, mas a confraternização em si foi bacana, É sabe? espetacular, né? Porque, tipo assim, eles estão dando um chute, né? Fazendo um gol contra o preconceito. Isso é bem bacana, cara. Cobrir essas situações assim é bem bacana. A galera super de boa, respeitou, sabe? Porque, assim, eu sou heterossexual, mas isso não me impediu de chegar num campeonato como esse, mostrar como é, da minha visão. E eles com certeza me respeitaram lá. Inclusive, um dos organizadores me manda de vez em quando mensagem: pô, a gente precisa marcar de novo um campeonato para vocês cobrirem e tudo mais. Existe toda essa troca de ideia. E é assim, cara, a sociedade ela tem que entender, tem que respeitar e é bacana isso. Com Com certeza. certeza. É muito legal enfatizarmos isso, justamente porque ainda existe, né, preconceito com pessoas Infelizmente. LGBTs. Eu não sei se no esporte existe um preconceito maior, mas é muito legal essa cobertura que você fez, porque traz, né, os LGBTs para o esporte. Isso é muito importante. É muito importante. Porque o esporte, gente, esporte, principalmente você, né, que trabalha com jornalismo esportivo, é para todos. Enfatiza Sim, muito que é para todos. exatamente. É isso mesmo. Então, é bom, é bom. Você usou a palavra certa, enfatizar. Enfatizar que o esporte ele é para todos os estilos, Todas para as todas as idades, pessoas. todos os sexos, né? É isso, é isso. O esporte nasceu para agregar, sempre. Então, sejamos agregadores por conta do O, esporte. o futebol, ele tem essa resistência dos jogadores que não são heterossexuais de se manifestarem, de revelar a sua orientação sexual. Então, assim, eles ficam presos com medo do preconceito e muitos só revelam depois que param, Quando se aposenta, quando né? se aposentam, anos depois, justamente por medo do preconceito. Porque tem Não, jogadores que já perderam contratos por conta disso. na verdade, é até bom falarmos sobre isso, porque realmente existe um preconceito muito grande no futebol, puxando essa parte de LGBTs, né? Eu acredito que assim, já ouvi muitas histórias, já li muito sobre, na verdade, também. Homens que não conseguiram entrar num clube esportivo, não conseguiram virar jogadores de futebol devido à sua sexualidade. Exatamente. Uma das referências que eu tenho no jornalismo esportivo é o Richarlison. Ixi. Richarlison, que hoje é comentarista do Sport TV, né? Do Grupo Globo, e ele, quando era jogador, ele escondia essa situação da sexualidade dele. Apesar das pessoas já desconfiarem e tudo mais. E depois que ele se aposentou, o São Paulo, foi o clube onde ele teve o melhor desempenho na carreira, demorou muito para reconhecer ele como um dos ídolos. São Paulo, lá no Morumbi, tem uma calçada da fama com os jogadores que foram campeões do mundo em 2005. E ele não teve esse reconhecimento. Depois de muita luta, depois de muitas pessoas pedindo, a própria torcida do São Paulo que sofre preconceito também, né? Até Tem aqueles hoje. apelidos chatos, pediam que ele fosse reconhecido. E aí, pouco tempo atrás, ele foi reconhecido. É um cara gigante, na minha opinião. Um cara que sofreu muito com esse preconceito. E, cara, para mim, ele é uma referência. Uma referência muito grande, porque ele estudou depois que ele abandonou a carreira. Hoje é comentarista esportivo, um dos melhores, na minha opinião. E eu tenho ele como referência. É um cara
sensacional. Eu sei que um dia eu vou conhecer ele. Já toquei uma ideia com a galera lá do Sport TV. Um dia eu vou conhecer ele, porque além de tipo, ser uma referência, pra mim é um ídolo muito grande no esporte. E já pegando esse gancho que tu falou do Richarlison, Sport TV, tudinho, eu sou um cara muito apaixonado pelo futebol. Vou falar o meu time. Não vou falar meu time. Sou apaixonado pelo futebol e eu acompanho muito Sport TV, Premier, tudinho. E, cara, eu sempre te vejo lá e eu queria que tu contasse pra gente essa experiência de estar lá dentro do campo, vendo a festa da torcida, vivenciando aquele ambiente maravilhoso, Ouvindo, né? É ouvindo, maluco. pô, não só pra cá, pro Pará, mas pro Brasil todo, dentro do Sport TV, dentro do Premier. Como é essa Responsabilidade experiência, imensa. essa responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande, porque a gente, antes de começar a cobertura, né, a gente tem que se preparar, conhecer os dois times. Aqui a gente acaba conhecendo mais o time da casa, e aí a gente tem que conhecer o time que vem jogar contra, e aí vai fazer os estudos e tudo mais. Só que chega ali, começa a vir a torcida, barulho, aí a gente tá tentando escutar a equipe da TV, da transmissão, falar com a gente, às vezes não consegue escutar. Enfim, a atmosfera é muito grande. E aí, na hora do jogo, atenção total. Atenção total para cada detalhe, porque na transmissão, às vezes, o cara lá, o narrador, o comentarista, não tá vendo o que tá acontecendo. Por isso que tem o repórter dentro do gramado. E a gente consegue captar cada detalhe, cara, de jogadores que ficam numa resenha, o treinador que fica brigando no banco de reserva, os gandulas sumindo com bola. A gente consegue ver cada coisa. No jogo, teve um jogo do Paysandu e Ponte Preta. E aí ia te perguntar. Eu vou responder sobre uma situação. Vou falar sobre uma situação e depois você pergunta o que você quer perguntar. Teve um lance interessante que o Paulinho Boia deu um drible no Elvis e aí saiu, foi falta. Aí o Elvis olhou pro Paulinho Boia, começou a aplaudir e tal. O árbitro achou que ele tava tirando barato. Aí o Elvis falou assim: não, eu tô elogiando que ele me driblou. Nossa. Coisas que a gente assistindo na TV não vê esses Não detalhes. vê, realmente eu tava assistindo pela TV, parecia que ele tava realmente debochando dele. Não, ele tinha. Parabéns, você fez um bonito lance e tal. Coisas são detalhes assim. Às vezes uma dividida de bola, um dando soco no outro. Porra, pra que isso e tal? A gente consegue enxergar isso dentro Enxergar de mais campo. de perto. E é muito bacana, cara, esses detalhes. Ah, aproveitando, Que legal. Lá vem Olha. polêmica. Vamos lá. tá saindo por aí que foi você que falou perto que o jogador da Ponte Preta já tinha um cartão amarelo. Cara, vou explicar essa situação. Explica pra gente. Explica pra por gente. favor. Assim, eu preferi. Nesse tempo todo, eu queria ficar calado sobre isso, até para não entrar em polêmica. Mas a torcida do Paysandu mandando muitas mensagens, me chamando de craque do jogo, que eu ajudei o Paysandu, isso e aquilo. Cara, mas a gente tem, como eu falei, muita responsabilidade durante a transmissão. E se tem uma coisa que a gente não pode é interferir no jogo. A gente não pode interferir. Então, essa responsabilidade a gente tem e não pode abandonar de jeito nenhum. Por quê? Interferência externa acaba anulando o jogo, enfim. E o que aconteceu foi o seguinte: no lance da falta, teve o cartão pro jogador número 31, o Zé Mário. E depois teve um outro cartão, só que era do outro lado do campo. Eu tava vendo de longe e eu só vi o árbitro levantar o cartão. E qual é a nossa função na beira do gramado? Quando o pessoal da transmissão não consegue perceber, é perguntar pro quarto árbitro para quem foi o cartão, a informação para poder confirmar. E aí ele falou para mim: olha, o árbitro tá falando que foi o 13, que era o Joilson, zagueiro da Ponte. Ok, peguei o microfone, chamei o narrador e informei. Passou aquele tempo todo, de 15 minutos, 16 minutos, o quarto árbitro vem até mim e falou: ó, Bruno, naquele lance, o cartão amarelo foi só pro 31, o 13 não recebeu, como eu te falei. Se você puder confirmar essa informação na transmissão. Ah, então o Aí- quarto árbitro que veio até você. Aí eu, ok, eu vou confirmar. Mas ele não chegou a dizer: olha, ele levou 2 cartões lá, entendeu? Ele só falou: ó, naquele lance, Tem uma só quem mudança, recebeu o né? cartão foi o fulano. Aí eu peguei, na hora que eu peguei o microfone, tô falando: olha, naquele lance não teve cartão pro fulano, só pro cicrano.
Aí o árbitro tinha acabado de ser chamado pro VAR para ver aquele lance. Aí veio essa coincidência que as pessoas acham que eu interferi, o que não é verdade, não interferi em nada. Estão me dando o título de herói. Eu agradeço pelo carinho, mas não fui herói de nada. Apenas fiz o meu trabalho, tanto é que eu fui bastante elogiado até pela coordenação da transmissão. Foi coerente, né? Porque não cabe a mim ter essa interferência, né? Não é o nosso papel. Então, nunca que eu vou fazer isso, nunca que eu vou chegar para um árbitro e falar, ei, você tá errando, viu? Pô, foi ali, tá errado. Eu já vi inúmeras coisas erradas e não avisei, porque não cabe a nós. A gente tá ali apenas para reportar a informação e confirmar para o telespectador saber o que está acontecendo. Só isso. Até porque também você está ali a trabalho, né? Você está trabalhando, Exatamente. então imagina, você está trabalhando ali cobrindo uma reportagem, interferir num jogo que, tipo, pode mudar tudo. Realmente. E, Natália, o que é engraçado é porque em algum momento as pessoas me chamam de torcedor do Remo. Aí nesse dia Nossa, o pessoal começou a me chamar de torcedor do Paysandu. E aí fica nisso, olha, não, ele torce pro Remo, não, ele torce pro Paysandu. mas você tem E algum? aí não, eu prefiro deixar pra torcida achar que Deixa que eles escolhem. ele escolhe. Eu digo que eu sou apaixonado por futebol paraense. Eu não sou daqui, eu sou paulista. Eu não nego que eu sou torcedor do São Paulo, mas eu sou apaixonado pelo futebol paraense. Eu acredito que Remo e Paysandu possuem torcidas para estarem na Série A, Sim. entendeu? Então, assim, há um trabalho a ser feito pela diretoria dos dois clubes, mas o igual paraense, eu já fui para outros estados, igual paraense não tem. Futebol apaixonante é aqui, os caras são malucos, às vezes eu fico até com receio de passar por meio da torcida um ou outro para saber, pô, será que eles gostam de mim ou não? Vou acabar apanhando aqui, mas por onde eu ando é muito carinho, as pessoas me Eu ia te perguntar cumprimentam. isso. Se quando você anda por aí as pessoas te reconhecem. Reconhece. Eu gosto muito de sair pra festa também. Então as pessoas me veem na festa, ei, repórter, não sei o que, bater uma foto. Aí, porra, não, bater foto em festa, não sei o que. Aí eu fico acanhado. Não, tá, bora, tudo bem, não tem problema, eu tô no meu momento de lazer, né? Claro. Não tô faltando trabalho, eu tenho as minhas responsabilidades, eu sempre sou muito correto com o meu horário de trabalho. Então, assim, quando eu tô no meu momento de folga, eu faço o que me der na telha, dentro com responsabilidade, claro, mas as pessoas me param, foto, a gente bate, não tem problema nenhum. Eu gosto desse carinho, eu gosto bastante e espero que eles continuem gostando de mim por enquanto até agora. Ah, vão Ninguém sim. me ameaçou, nem nada, as pessoas por Sim. enquanto estão gostando de mim. Nossa, que legal. E aproveitando essa questão das duas torcidas, né, Remo e Paysandu, tu já cobriu o Repá? Já Já, participou? E já. como é essa atmosfera, cara? Cara, o Repá, pra mim, independente do campeonato, é um jogo à parte. Desde o início da preparação nossa dentro da redação até chegar no estádio. A gente costuma chegar no estádio 2 horas antes da partida começar para se posicionar, mas só que o trabalho começa muito antes, na semana, que a gente precisa fazer matéria sobre os times, a gente precisa saber como tá o clima entre as torcidas, a gente costuma ir no Ver-o-Peso, onde a galera gosta daquela É o bagunça centro, e tal. centro Eu do adoro ir futebol, no, né? eu adoro ir no Ver-o-Peso, cara. O Ver-o-Peso para mim, toda vez que eu vou lá fazer reportagem, eu tenho que parar na barraca do seu Nazareno para tomar um café da manhã Ai, lá. delicioso. Eu tenho. Tapioquinha. Exatamente, eu preciso tomar um café da manhã lá, aí eu converso com todo mundo que tá lá. E aí chega no dia do repá, aquela Pressão. tensão demais. E a gente tem que ter um cuidado, porque torcedor ele é muito passional. Uhum. Então, quando a gente vai produzir um material, a gente tem que produzir com responsabilidade, para o torcedor não entender que a gente está puxando para um ou para outro. E mesmo com cuidado, ainda Acontece. Não tem acontece. como. Aqui é muito difícil, por serem duas equipes grandes, dividido em 50% para cada lado. A gente pega a referência de Pernambuco, que são 3 equipes, Santa Cruz, Náutico e Sport. Então é mais dividido. Então dá para zoar com um, os outros dois vão achar graça e só um que vai ficar chateado. Aqui não. Aqui não, se você zoa com um, o outro vai ficar legal, mas esse daqui vai ficar chateado contigo. Então lá é mais de boa. Aqui não, tem que ter cuidado. Se você fizer uma matéria, eles vão perceber. Vitória, outro dia a gente fez uma matéria, vitória do Paysandu, aí passou uma matéria do Remo. Deu 10 segundos a mais a matéria do Puta. Remo. Os caras
Eles estão cronometrando. Gente, é sério isso? Eles ficam Papai assistiu. cronometrando. Ah, o Paysandu ganhou e a matéria do Remo teve 10 segundos a mais. Eles são assim. O pai cronometra até o grito de gol. O grito de gol desse cara pro Remo aqui é mais forte do que pro do Paysandu. É o pai, pelo amor de Deus, pai. Nossa, mas olha, eu vou te falar. Eu estive, né? Eu fui a um jogo, acho que tem um tempo atrás eu fui aí por causa do Nicolas, que esteve aqui com a gente, ele Uhum. foi nosso convidado também. E aí a gente acabou ganhando, a gente resenhando, ele deu o ingresso pra gente e a gente foi. Eu nunca tinha ido em um jogo de futebol, nunca tinha pisado. E eu fui no jogo do Paysandu. Então, assim, é uma emoção muito grande, né? Eu percebi que o público, principalmente, né, os torcedores do Paysandu, eles vibram uma energia muito positiva. E aí, tipo, é muito, muito louco ali o calor da emoção. Eu nunca tinha sentido, sabe, aquilo. E É eu gostei espetacular. muito da experiência. É espetacular. É muito legal. Eu gostei muito. Então, eu falei, cara, vou fazer isso mais vezes. Gostei bom, é bastante. bom. E olha, às vezes eles culpam a derrota do time, eles culpam a imprensa. Nossa, Muitas sério. vezes, não, perdeu porque é fulano que estava lá na cobertura, ele que era o repórter que estava lá. Se fosse o outro, Paysandu não Não tinha perdi. perdido. Não, já, ó, o meu colega lá, não vou citar o nome, né, mas o meu colega lá do trabalho, ele já recebeu mensagem de gente falando assim, eu vou mandar mensagem pro teu chefe, pra ele não te deixar ir para jogos do Paysandu, porque o Paysandu nunca ganha quando você vai fazer reportagem. Mas E aí, olha, tem gente que assim, quando acaba jogo, o Paysandu, o Remo ganha, torcedor vem, quer abraçar, quer bater foto. Aí a gente fica de boa. Quando perde, eu vou vixe. escondido pra dentro do carro, porque eu sei que a galera vai pegar no pé. E eu perguntei essa questão do repá, porque é muito bacana ter a visão do Nicolas, que foi nosso convidado, Aham. como jogador mesmo, e ter a visão tua essa visão mais esportiva, jornalismo esportivo. E, cara, o que ele falou, tu falou. A atmosfera Você esteve é com ele. espetacular. Você esteve com ele, com o Ah, Nicolas também, o né? Nicolas eu já fiz com ele, acho que 2 ou 3 entrevistas exclusivas esse ano com ele, sabe? O Nicolas é um cara que, desde a primeira passagem pelo Paysandu, sempre foi muito parceiro lá da TV Liberal, e é um cara muito gente boa, Muito, sabe? muito. Ele é muito legal. Ele é Muito. muito merecedor de tudo que ele conquistou, né? Ele tem muitas polêmicas envolvendo ele, mas é um cara, assim, bem centrado, cabeça tranquila. A gente bate de vez em quando, a gente se encontra, tem a resenha, que a gente bate um papo bacana, mas assim, nada a reclamar. O cara, a gente já viu muito jogador, falando aqui a palavra, até peço desculpa, jogador escroto. Já tivemos jogador chato nos times daqui, mas ele não. O cara tinha tudo pra ser um cara muito chato. Humilde, né? Mas Super ele é humilde, um é super Gente humilde, boa sabe? Trata demais. todo mundo bem, não tem mistério nenhum. Das vezes, nessa entrevista que a gente chegou a fazer dentro do estúdio com ele, chegou lá um pouco mais cedo, a gente ficou batendo uma resenha antes, nada sobre o programa, só papo furado. Começou o programa, rolou, aí ele atendeu todo mundo lá que queria bater foto com ele depois. Sim. Foi super gentil. E ele atendeu naquele horário que todo mundo não gosta de atender, que era o horário do almoço, Do né? almoço, Todo mundo quer comer, não, ele tava lá. Mas é por isso que o público aqui no Pará gosta dele, é por isso que ele é o mais querido. É por causa disso, né? Eu acho que vai muito disso, assim, você ser legal com o seu público, você, entendeu, falar com o seu público, você ser gente boa, você Sim. não ter como você falou, né, que tem muito jogador fresco, muito jogador que é fechado. E realmente é muito legal você ter uma ênfase assim de lidar com o seu público, tipo, tirar foto, entendeu? Se importar com as E ele pessoas. respeita até os torcedores rivais. Sim, ele falou pra A gente. gente falou, Ele respeita o time rival. Acho que isso é interessante. Num futebol em que a gente cresceu vendo um falar mal do outro, o cara, ele sempre manteve esse respeito. O Nicolas não vai admitir, mas eu sei que ele já teve proposta para jogar no Remo, ele rejeitou para ficar no Paysandu. Ou seja, um cara que, mesmo assim, mantém esse respeito pelo clube. Com certeza. Agora puxando aqui pro meu lado um pouco da nutrição, né? Já que a gente já Com falou muito de certeza. esporte, eu tenho uma curiosidade. Você já cobriu alguma reportagem que falasse sobre nutrição, nutrição esportiva, alguma coisa assim Já. relacionado à alimentação? Já. Todo ano a gente tem a cobertura da Corrida do Círio, principalmente, além de outras maratonas, né? Mas a Corrida do Círio, principalmente, a gente faz um apanhado de matérias que é em relação à preparação para a Corrida do Círio.
E uma das matérias que a gente produz é justamente sobre a nutrição esportiva. É para mostrar esse lado da alimentação dessas pessoas que praticam corrida de rua, das pessoas que são atletas. Então a gente acaba mostrando esse lado. E aí vem a questão da nutrição esportiva, não apenas para corrida de rua, mas também a importância da nutrição como um todo para o esporte. A gente sabe que o esporte, ele não é só você, quando a gente falou no começo do programa, não é só ir lá e praticar o esporte. Tem que se preparar, porque a parte da nutrição é uma das partes mais importantes. Primordiais, é Com verdade. certeza, para qualquer esporte. É mais importante, mas é bem legal isso. Porque realmente, né, às vezes algumas pessoas não podem não saber que Uhum. realmente, tipo, alguns esportes precisem ter alguma enfatização de nutrição. E assim, gente, todos os esportes realmente precisa ter a nutrição presente. E isso é bem legal a gente falar. Você, mais do que ninguém, sabe o que isso acaba interferindo no desempenho da pessoa, né? Demais. Não, então, é tipo assim, qualquer tipo de esporte, principalmente de alta intensidade, o atleta ali, em geral, ele precisa passar por um processo de preparação alimentar, né? Então, basicamente, a nutrição é essencial nessa parte, bem legal. Para vocês verem que o encaixe de nutrição, preparador físico, profissional de educação física, Vai estar é o que ali. vai fazer resultado. Querendo ou Exatamente. não, é o que vai fazer Tem resultado. uma curiosidade, quando a gente vai cobrir esses jogos e tudo mais, já cobri também o UFC, ou seja, sempre eles andam com um kitzinho, com uma alimentação, aí tu fica, pô, o cara recebe um kit com banana, com isso, com aquilo, com suplemento, aí a gente entende que é uma parte nutricional, É. Sim, que é ou o cara tá repondo energia, ou enfim, é alguma coisa ali. posicionamento. É alguma coisa que está acontecendo, ou seja, tem algum profissional por trás que está deixando bem enfatizado para o atleta, ó, você precisa disso aqui. Isso é importante para você. Ou antes ou Ou depois, depois vai tem que ser ter. utilizada, né? Tem que ter. A galera acha que é, por exemplo, quando corrida de rua, né? Que é a corrida do Sírio, sempre tem um café da manhã antes, né? Tem o café da manhã e tem também o pós. E tem o Tem pós. o pós. Cara, a comida é muito importante, gente. É muito Porque importante. você corre, você vai acabar perdendo muitos nutrientes, você vai perdendo muita coisa. E você vai precisar repor isso, né? A gente tem um gasto energético ali extremo, né? Então, realmente precisa repor, né, esses gastos. E com alimentação, com alimentação, não tem outro jeito. Principalmente fruta, né? Principalmente frutas. E Bruno, você aí que tá aí com seu refrigerante, né, seu refrigerantezinho, você faz alguma dieta, segue alguma alimentação? Nossa, fiquei curiosa para saber. Cara, desde criança, a minha nutricionista é minha mãe. Ela me alimenta que nem um dragão, sabe? Ela me dá muita comida. Assim, eu tento regrar. Às vezes, por exemplo, eu ainda moro com ela, né? Aí minha mãe, ela, pô, você vai levar almoço? Vou, mãe, eu vou preparar pra você. Aí, meu Deus do céu, lá vem a Comida marmitinha de mãe é maravilhosa. lotada, cara. Minha mãe cozinha muito bem. Aí vem uma marmita lotada. Quando eu vou preparar meu almoço, aí eu consigo colocar uma coisa mais regrada, porque eu já entendi que eu tenho que cuidar da minha alimentação. Mas a minha mãe, ela nunca teve Ela esse fica, cuidado, cara. na cabeça dela, eu tenho que alimentar esse rapaz que ele precisa de Minha mãe energia. acha que ela tá dando comida pra uma turma Vai ver, de, ela de pensa que tu vai pedreiro, dar assim, sabe? A trabalho galera tá também. numa obra, não. Meu filho tá indo pra uma obra, vai levar comida pra uma obra, não. Aí eu chego no trabalho, olha o tamanho da marmita. Aí é uma marmita fechada com arroz, carne, a outra com feijão, outra com farofa, molho de bacon. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ter uma dieta? A minha mãe não deixa. Aí vem a questão que piora a situação, o refrigerante, que é uma coisa que eu não consigo largar de jeito Quem nenhum. gosta? Não consigo largar, não consigo. Já tentei, já entrei em pânico, já Mas é tremi. normal. Normal, normal. Eu sei lá, as pessoas falam que é tudo a mesma coisa, só que o outro é menos prejudicial. É, Eu né? tomo o outro e eu fico, não, cara, é diferente, não tem o gostinho do Você consegue perigo. sentir a diferença? Sim, não só sabor, Eu também não diferença. vejo diferença nessa, Diferença. não. Eu falo que eu sinto o gostinho do perigo, eu gosto de sentir o gosto do Ai, perigo. Então tem que ter um pouco do açúcar. Eu sou muito exagerado, açúcar e sal, eu sou muito exagerado, porque se eu não conseguir sentir, eu sinto que não tá legal, tá me satisfazendo.
Apesar de, com certeza, estar me alimentando, mas assim, se eu não sentir, eu fico com isso na cabeça, que eu não comi bem. Eu não comi bem, eu não tomei um refrigerante bom, então eu preciso sentir esse gostinho do perigo. Isso é tudo psicológico, com Sim, certeza. Ah, agora puxando pro meu lado, Natália, meu lado. Como é que tá a tua amigo. rotina de treino? Olha, confesso que todo ano eu faço uma promessa de ir para academia, treinar. Essa promessa ela se cumpre por 2 meses a cada ano, mas eu continuo com o futebol. O futebol, ele não separa de mim Dia do é, futebol. toda semana. Toda semana. E tem semana que eu jogo 2, 3 vezes. Eu jogo muito. Melhor que nada, né? Eu digo que eu jogo muito futebol. Eu jogo muito futebol, não habilidade. Não habilidade, eu jogo tempo. O tempo eu gosto. Eu jogo muito futebol por tempo. Qualidade não tem nenhum. Eu só sei criticar os caras jogando. Fica lá fora falando, olha, quem tomou cartão amarelo. Exatamente. Eu fico só criticando. Ah, mas você joga bola? Ih, quem Só, não? só no comentário. Eu fico no comentário, é isso que eu gosto de fazer. E aproveitando esse gancho de comentário, eu tenho uma curiosidade que a gente falou sobre os trabalhos que você fez externos, trabalhos internos, no, tanto dentro Do Globo do Esporte, Globo né? Esporte como fora. Eu queria saber de ti, qual tu gosta mais? Qual a tua preferência? Tu tem uma preferência? Tu prefere fazer fora? Hoje eu tenho assim, meu pensamento de trabalhar com reportagem, no caso de jogo, ao vivo, eu adoro fazer isso. Não, eu tenho essa vontade de fazer não só o futebol, mas cobrir outros esportes que a casa, né, o Sport TV cobre, como o skate. Eu adoro skate, eu adoro breaking, eu adoro muitos esportes. Então eu tenho essa vontade de estar na cobertura dessas outras modalidades. Eu gosto de construir material, que é fazer essas reportagens especiais. E tá aí as matérias que vocês viram, uma coisa que eu sou apaixonado em fazer, contar história. Eu acho que quem me segue no Twitter vai ver lá que a descrição tá escrito contador de história, porque eu realmente gosto de contar história. Só que a parte interna também me agrada muito. A parte de estar na apresentação, de estar no estúdio ali e tal. Porém, essa parte de estar na rua com as pessoas, sentindo o calor humano, sentindo essa vibração, essa adrenalina, pra mim é o que mais conta. Eu sei que um dia eu vou parar, vou ficar só no estúdio, como o Eric Faria hoje né? Ele passou anos na reportagem, hoje ele tá como comentarista, mas eu ainda tô nesse começo, eu quero ficar na rua, eu quero ir pros lugares, eu quero conhecer o mundo, eu quero contar história, e enquanto eu tiver esse gás, essa gana é o que vai contar pra E mim. queira ou não, são Que experiências, né, cara? legal. Essas vivências das pessoas, tá Ah, vendo de conhece perto muita aí, gente. muita coisa boa, né, Você cara? conhece histórias e histórias malucas assim de pessoas e você vai se apaixonando pelas pessoas. Você Imagino. vai se apaixonando e isso é que é legal, porque Uhum. as pessoas vão te conhecendo, você vai conhecendo. Algumas pessoas ficam assim, pô, mas será que ele tá aqui como profissional? Esse lado gentil dele é só profissional? Cara, eu me intero no assunto, eu sinto, eu gosto de sentar com a pessoa, conversar e ficar batendo papo por horas pra depois, pô, agora eu vou conseguir construir um VT, porque eu Sim, conheço a história da pessoa. Isso exatamente. é muito Para bacana, mim, né? isso é muito importante. Conhecer a história das pessoas também, criar uma conexão com elas. Eu sempre falo muito sobre isso, sabe? Não é você ali fazer um trabalho ou só fazer um trabalho porque você tem que trabalhar, entendeu? Ah, E não, Tem que ter uma conexão, tem né? que ter. tem que Eu ter. acho que isso é muito importante porque fala também muito sobre a gente, Uhum. entendeu? Sobre o, tipo, a gente, como a gente lidar com aquilo, com aquele trabalho, se é mesmo. E a gente vê que você ama isso, né? É uma coisa que Ah, eu você sou ama. apaixonado, cara. Eu não sei como a gente falou no começo, eu fui pro jornalismo, assim, avulso. Um amigo meu falou, Bruno, poxa, tu gosta de esporte e tal, por que tu não tenta o jornalismo? Eu já tinha largado o curso de administração, tava muito desenganado, o que eu queria fazer. Aí, quando eu era criança, poxa, eu queria ser ator. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer teatro, acho que eu vou fazer teatro, acho que tá na hora. Aí meu amigo falou assim, pô, tu gosta de esporte, tu gosta de futebol, faz jornalismo, vai trabalhar com jornalismo esportivo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Porque eu tinha na minha cabeça, cara, eu não vou conseguir fazer teatro em Belém. Eu não vou. Para eu fazer teatro, tem que sair daqui. Isso aí é. Aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei, vou fazer logo o jornalismo. Se não der certo, eu vou embora daqui e vou fazer o teatro. Aí eu comecei no jornalismo, cara, foi uma paixão assim que surgiu
em 6 meses. 6 meses, não teve quem me tirasse da cabeça que eu não iria viver com isso. E, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que eu faço muito bem isso. Não, Com você faz certeza. Entendeu? Eu maravilhoso. acho que eu faço muito bem. Você é nossa referência aqui no Pará. Eu só espero estar fazendo realmente muito bem, porque enquanto as pessoas estiverem demonstrando esse carinho, porque significa que eu estou fazendo um bom trabalho. Se eu não conseguir sentir isso das pessoas, eu acho que eu não tenho mais sentido de continuar a profissão. Então essas pessoas, elas estão me dando cada vez mais motivação de continuar, continuar, e é isso que importa para mim. Ótimo. Com certeza. A gente consegue enxergar isso muito em você. Você transmite muito isso para nós. E mais uma coisa, só para a gente encerrar aqui, como o seu maior sonho, né, é participar, é cobrir, na verdade, cobrir, né, uma equipe que cubra os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo. É. Conta pra gente assim um pouco, o que te faz ter esse sonho? Cara, como eu falei, eu sou muito apaixonado por esportes e histórias das pessoas. As Olimpíadas, ela agrega pessoas do mundo inteiro, com histórias, cada uma com a sua história de vida. E estar numas Olimpíadas é você estar no meio de pessoas, de culturas, de costumes diferentes, de preparação, de tudo. E apesar de ser apaixonado por futebol e pensar em ir para uma Copa do Mundo, fazer uma cobertura, os Jogos Olímpicos ele traz mais, porque ele agrega muitos esportes. Então, agrega muito mais do que uma Copa do Mundo. E eu tenho vontade de ir para contar histórias, para conhecer novas culturas, para conhecer nações, conhecer o mundo. E as Olimpíadas eu sei que um dia eu vou estar lá. Eu tenho uma meta, né? Eu sempre trabalhei com meta na minha vida. Eu tinha uma meta de sair da faculdade e já estar no Globo Esporte, no site. Eu nem tinha saído da faculdade, eu já estava dentro do Globo Esporte. Eu cheguei e falei assim, agora eu quero apresentar o Globo Esporte em tantos anos. Eu consegui. E eu falei, cara, agora eu quero ir para reportagens do Sport TV. Eu consegui. E eu já tinha uma meta lá atrás no jornalismo esportivo, quando eu comecei no curso, que em 2032 eu estaria nas Olimpíadas lá da Austrália. Ainda tenho tempo, estou estudando inglês, estou aprimorando meu espanhol justamente para poder me preparar. Para isso, eu preciso que as pessoas entendam, conheçam o meu trabalho e aí eu estou fazendo sem passar a perna em ninguém. Eu sempre fui assim. Sou um cara que vivo pro trabalho, um cara que trabalha. Se você me chamar 11 horas da noite, Bruno, poxa, preciso disso. Cara, provavelmente eu vou estar online querendo te responder, querendo falar sobre trabalho, porque eu sou focado e eu sei que um dia, se Deus quiser, com perseverança, eu vou chegar lá. Nossa, que incrível, maravilhoso. E falando também dos Jogos Olímpicos, posterior a eles, nós temos os Jogos Paralímpicos, né? Sim, também é um outro que eu quero cobrir. Infelizmente, não são tão divulgados, coisas que precisaria melhorar essa questão da divulgação, até porque o nosso estado aqui do Pará é um amplo Tem. que joga pro Brasil, assim, atletas magníficos. Tem até o time de basquete, né? Sim, O All-Star, infelizmente se não me elas engano. não foram convocadas, elas não conseguiram a vaga, mas é um dos melhores do mundo. As jogadores que jogam na seleção brasileira, a maioria é daqui do Pará. O treinador é o Wilson Caju, que é daqui do Pará. Inclusive o Campeonato Brasileiro agora, feminino, vai ter o troféu com o nome dele em homenagem. Nessas Paralimpíadas, eu posso estar errado no número, mas pelo menos 7 atletas serão daqui do estado. A gente tem irmãos em modalidades diferentes. Tem o Alan Fonteles, que já foi medalha de ouro. Ou seja, nós temos atletas, e não só aqui, Brasil inteiro, Brasil todo. Exatamente. Eu conheci o trabalho da Confederação Brasileira Paralímpica recentemente, e eles fazem um trabalho bacana, sabe? Só que eles precisam de mais apoio. E esse apoio parte não só do governo, mas também tem que ser das empresas. Nós, como jornalistas, temos que mostrar mais isso. A gente mostra, mas temos que mostrar ainda mais. As pessoas precisam de visibilidade. Com certeza. Porque é fácil você ter um ídolo que seja de um esporte tradicional, é fácil de você ter um ídolo de um futebol, mas por que não idolatrar essas pessoas? Estão iniciando agora. Porque São para mim, ainda mais guerreiras, né? para mim, por exemplo, o Alan Fonteles deveria ser um cara que deveria ser idolatrado. O cara ganhou uma medalha olímpica,
contra um dos maiores atletas de atletismo paralímpico do mundo na época. Uhum. O cara conseguiu, ele foi lá com um patinho feio e conseguiu. E hoje a gente não dá esse valor. E o cara é campeão brasileiro, já ganhou o mundo, já ganhou caramba, a 4, e a gente não valoriza. A gente Exatamente. precisa valorizar. Precisa valorizar. Precisa, É isso realmente. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui também. Com Porque tem coisas certeza. que precisam ser valorizadas. E isso é um tema que realmente precisa ser muito valorizado aqui no Pará. A gente tem eu tava falando do Alan Fonteles, mas tem a Yara, que é do atletismo também, paralímpica. Ela recentemente ganhou o campeonato mundial. E ela vem ganhando medalhas pan-americanas, mundial, e a gente não dá a visibilidade que ela merece. Legal. Entendeu? A gente tem atletas com potencial para ser ídolo do esporte brasileiro e a gente não tá mostrando. Exatamente. Essas pessoas precisam realmente ser mostradas. É isso mesmo. É isso. Bom, galera, então, Vamos ficando por aqui. O papo foi muito. infelizmente, foi demais, cara. Demais, A gente demais. quer muito te agradecer, Bruno, Muito obrigado. por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Você pode voltar sempre. Por favor. Só Traga chamar. mais experiências. Que... É só chamar. Ó. Continuar tendo esse queijinho aqui. Tchau. Esse queijinho aqui. Coisa boa. Continua aí, ó. Mas, ó, deixa eu te falar. E eu tô na frente da nutricionista, ela deixa. Esse aí tá liberado. Esse queijo é bom. Jogos Olímpicos, lembra aqui do nosso podcast? E Pode recorda deixar. que- Tá? Pode deixar, vou lembrar sim, pode deixar. Muito obrigado, Brunão. Em nome do Podfit, Papo Aberto, te agradeço demais. Foi uma honra recebê-lo aqui com a gente. Obrigado por trazer para a gente as suas experiências, tanto internas como externas. E, cara, mais uma vez, você é referência. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu E agradeço agora todo mundo. é bom deixar e ampliar. Valorizem o esporte, valorizem as ações sociais. Elas mudam as pessoas. Então, valorizem, apoiem, divulguem e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá Vamos ok? pra cima. Muito obrigado, Natália. Muito Só obrigado. passando a palavra para o Bruno pra Por gente favor. terminar. Não, eu que agradeço, cara. Eu acho que esses papos são bacanas. Uma coisa que eu deixei até de falar, eu gosto muito de rádio, de podcast, eu gosto de comentar, de falar bastante, de bater essa resenha. Então, vocês amo. podem me chamar a hora que Amo quiser. Pode nem ser o podcast. Se vocês quiserem chamar pra comer um churrasco, bater um papo, a gente vai. Não tem problema nenhum. Com a aprovação da nutricionista. Cara, Não vamos meter o pé na Eu jaca. peguei 4 queijos aqui, ela me deu 3 chutes aqui, tá comendo queijo aí. Com refrigerante, zero. Coisa light, coisa light. Mas Ah. não pode, de vez em quando pode. Às vezes pode. Outra coisa, por favor, suas redes sociais para as pessoas seguirem você. Desculpa, Nath. Temos no Twitter, que hoje é o X, né? O X, que é o @BrunoAmâncio11. E tem no Instagram, BrunoAmâncio S91, eu acho que é isso, é 91, que é só me procurar lá, que eu conto Sigam um pouco o da Bruno. minha vida lá. Oh, coisa boa. Segue muito, aproveita e segue a gente aqui. E, ó, não esquece de curtir, dar like, segue o nosso canal aqui e nos acompanhe nas redes sociais. Se inscrevam no link do YouTube, tá bom, galera? Exatamente. Bora pra Escreva cima. aí, galera. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigado, muito obrigado.